A CPI informou que foi cancelada a reunião que estava prevista para hoje para ouvir o Antônio Camilo Nunes, né? Aliás, o Antônio Carlos Camilo, que é o careca do INSS. Ele está preso desde sexta, está na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. No início da manhã, o advogado dele disse que estava tudo certo para ir à CPI e que, inclusive, ele não ficaria calado, iria responder às perguntas de deputados e senadores. Mas agora há pouco, às 11h05, a Marina Franceschini mandou para a gente aqui essa atualização, que diz o seguinte, que a decisão do Supremo Tribunal Federal tinha facultado a presença do investigado, cabendo a ele optar por comparecer ou não. E aí, com essa reviravolta, o presidente da CPI mista, que inclusive a gente entrevistou aqui no início do Conexão, o senador Carlos Viana, lamentou essa ausência. Era uma presença confirmada. No meio da manhã, algo aconteceu que a gente está apurando exatamente o que vai ser, o que a defesa vai dizer, e agora ele lamenta a ausência que acaba de ser informada à CPI. Ele disse o seguinte: perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos de aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Os Estados Unidos não recuaram e estão prometendo uma reação forte ao Brasil. O STF já é visto como criminosos lá fora. E agora algumas figuras importantes aqui dentro do Brasil já estão falando aí sobre uma possível fuga de Bolsonaro do país. É isso mesmo. Tem muita coisa acontecendo, eu quero mostrar para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, muito bom ter você por aqui. Peço para que deixe o like aqui nesse vídeo, tá bom? E também me ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo no Brasil, tá, amigo? E também é muito importante você se inscrever no canal, porque aqui tem notícias quentes todos os dias, tá? E sem enrolação, pessoal, vamos vir aqui direto para as principais notícias do dia. E é o seguinte, como vocês sabem, os ministros da Suprema Corte não demonstram quererem recuar. Mesmo com toda a pressão dos Estados Unidos, as ameaças, tudo que está vindo, eles continuam avançando com a perseguição e censura aqui no Brasil, mas eles fizeram uma coisa que, meus amigos, deixaram os Estados Unidos muito irritados. E eu quero mostrar para você agora. Prestem atenção aqui nesse vídeo. Olha, esse trecho do voto de Flávio Dino chegou ao governo dos Estados Unidos. Débora Bergamasco, como ele foi recebido lá, no governo norte-americano? Leandro, com muita irritação. Como eu disse, né, na nossa entrada anterior, os aliados, né, de Bolsonaro lá nos Estados Unidos pegaram trecho por trecho, os principais detalhes, e iam informando dos votos dos ministros no julgamento e iam informando ao governo dos Estados Unidos. Esse momento específico foi recortado, esse vídeo foi recortado, traduzido para o inglês e enviado a autoridades do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. E aí foi enviado para várias autoridades lá do Departamento de Estado, né? Então, um deles, segundo eu apurei, ao receber esse vídeo traduzido para o inglês e visto esse trecho da fala de Flávio Dino, a reação teria sido assim, segundo eu apurei: he's crazy, ou seja, ele é louco. Diz que ficou muito irritado, pegou muito mal, até porque talvez no Brasil a gente não tenha muita noção do tamanho que era Charlie Kirk. O que ele significa para o movimento MAGA nos Estados Unidos, o que ele significa e o que ele significou arregimentando votos dos mais jovens, da turma da internet, para Donald Trump. Era uma figura central, ele era amigo pessoal do entorno de Donald Trump. Então, essa fala, ela foi recebida, primeiro, politicamente, né, dizendo que, olha, o perdão às 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio, naquele terrível, após a perda da eleição por Donald Trump, na eleição passada, retrasada, não gerou a paz. Veja aí o exemplo de Kirk. E aí, isso pegou muito mal ali no Departamento de Estado, o que aumenta as previsões, Leandro, de que alguma sanção pode vir também contra o ministro Flávio Dino. Então tá aí, gente, realmente Flávio Dino, que ele não sabe o que ele fala, né? Ele fica lá no Suprema Corte brincando, fica dando risada com os outros ministros. E aqui, o que ele diz basicamente é o que Trump deveria estar preso, porque também teve, né, um quebra-quebra lá no Capitólio, no dia deles lá. Só que aí eles disseram aqui que não deveria ter anistia, porque a anistia foi que causou essa revolta que está acontecendo. A esquerda matando, a esquerda passando de todos os limites, nem comentam. Não comentam nada sobre isso, é pura hipocrisia. Mas aí eles falam, se o Trump estivesse preso,
Se aquele ataque lá no Capitólio tivesse punido as pessoas, não teria acontecido isso. Bom, eu não preciso nem te falar que isso pegou muito mal. Eu só queria te avisar uma coisa para eles lá. E olha só esse aviso do Alan dos Santos para o Alexandre de Moraes. Me ajudem a compartilhar esse vídeo, olha aí. Ainda bem, Moraes, que meu perfil não precisa de VPN, porque, pô, imagina como é que eu te dar esse recado com VPN, né? Porque você não pode usar VPN porque você tá querendo multar a galera que usa VPN. Eu só queria te avisar uma coisa, Moraes, que isso é precioso pra você. 3 funcionários do USAID, aquela galera que ficou te orientando como derrubar as contas na época das eleições, então, eles se declararam culpados e vão fazer delação premiada. Delação é aquele negócio que você fez com o Cid, sabe? De torturar a pessoa, sabe? Mas aqui não tem tortura, não, é um pouco diferente. Então, os caras vão delatar. Eu só vou te fazer uma sugestão, Moraes. Reza pra não ter teu nome lá. Então tá aí, mais uma bomba vindo dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos está sim investigando esse esquema do USAID, de dinheiro que era enviado para outros países para financiar a esquerda, para ajudar a esquerda. Então, 3 pessoas de lá se declararam culpadas e vão fazer delações sobre o que realmente acontecia nessa organização do USAID. Já pensou se tem nome de ministros lá dentro, falando sobre as eleições no Brasil? Bom, realmente a casa pode cair. Meus amigos, eu quero mostrar mais um tanto de vídeo aqui pra vocês, porque realmente a coisa tá pegando fogo, e também quero mostrar depois uma matéria falando sobre o Valdemar, falando sobre a fuga de Bolsonaro. Muitas pessoas comentam aqui nos meus vídeos, falando, olha, já deu pro Bolsonaro, ele deveria buscar sim asilo político, ele deveria ir atrás, né, de ajuda, ele não pode ser preso. Bom, meus amigos, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, olha aí. Eles sabem que essa semana a gente vai chegar na voadeira. Sim, nós vamos chegar pegando pesado pela anistia. Nós já temos a maioria dos votos. O Hugo Mota já falou que quer pautar a anistia e não tem como fugir mais. Eles achavam, uma vez condenado o Bolsonaro, aí acabou. Aí não vai ter mais nada, aí acabou, já era, Bolsonaro vai acabar. Não resolveu o problema, não. Agora que o problema ficou sério, agora que a coisa vai pegar, né? Pode ter certeza, esse jogo tá só começando, ainda vem muita coisa por aí. E nós vamos falar agora sobre a Globo, né? O Jornal da Globo, que tá comemorando pra caramba a condenação do Bolsonaro. A gente imaginou que ia acontecer isso, evidentemente. Não é só o Globo, não, Folha de São Paulo. A mídia socialista brasileira está toda comemorando a condenação do Bolsonaro. Condenação honra a instituição, a Constituição e a democracia. Democracia fica mais forte. Brasil presta contas à história, não sei o que lá. A Globo está cometendo o exato mesmo erro que cometeu em 64, ficar do lado do golpe, né? É que eles não perceberam que o golpe mudou de lado dessa vez. Quem está dando golpe agora é o Alexandre de Moraes, evidentemente, né? E isso fica claro quando você começa a ver outras notícias aqui. Por exemplo, o Fernando Schuller no Estadão fala que o divórcio brasileiro surgiu com clareza no julgamento do Bolsonaro. E o divórcio não é entre direita e esquerda, é quem vê com perigo esse protagonismo todo do STF, né? Ou seja, vocês acham que agora o STF vai voltar para a casinha agora, depois que terminou o julgamento do Bolsonaro, ou vai querer continuar com o protagonismo? Certamente vai continuar com o protagonismo. Vamos entender o que a gente pode esperar a partir daqui, porque, bom, eles estão cantando vitória, vão cantar vitória, isso é normal, mas o jogo não acabou não, meu amigo. Estamos aqui no meio do primeiro tempo ainda, começando esse jogo ainda. Vai muito longe isso daqui. E eu estou para dizer para vocês que esse desespero deles de comemorar tanto assim, só mostra aquele erro básico deles. Eles achavam, uma vez condenado o Bolsonaro, aí acabou, aí não vai ter mais nada, aí acabou, já era, Bolsonaro vai acabar. Eles acham isso. Eu discordo. Bom, como era esperado, a imprensa brasileira está comemorando a condenação do Bolsonaro, tratando isso, olha que bom, que honrou a Constituição e a democracia. Ainda coloca aqui, ó, que houve divergência, prevaleceu a justiça, não sei o que lá, tentando justificar o voto do Fux, que foi um voto devastador, por mais que os outros tenham continuado na narrativa deles, o voto do Fux foi devastador e coisa e tal. Ou seja, ninguém esperava, né? Eu peguei as matérias do Globo aqui, mas tem da Folha de São Paulo também, tem do Estado, todo mundo comemorando, achando lindo, maravilhoso, não porque resolvemos o problema da democracia brasileira, que acabou o atraso do Brasil, agora vamos em frente ao primeiro mundo e pronto, com Lula. Com Lula a gente vai em direção à Venezuela, meu amigo, não tem primeiro mundo nenhum nessa história, né? E aqui, ó, democracia combativa, olha só o consultor jurídico que fala aqui, ó, as importantes lições do fracasso da Constituição de Weimar. Para quem não sabe, a República de Weimar foi a República da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e que acabou falhando, e aí acabou essa república e veio o Hitler logo em seguida, né? Então estou dizendo aqui que literalmente Bolsonaro é Hitler, a justiça tem que entrar em campo e coisa e tal, e esse pessoal não percebe que o que eles estão fazendo é exatamente dando um golpe, estão dando um golpe ao contrário. Por quê? Porque a esquerda quer se manter ao poder enquanto a população está indo em direção diferente, né?
E muita gente espera, esse pessoal todo espera, que a partir de agora acabou. Agora não, agora o Bolsonaro foi condenado, agora acabou, não vai ter não. O consenso social se formou. Já tem Lula falando, o pessoal do governo falando, não, porque agora a gente vai conversar com o Trump e negociar, porque agora já acabou, né? Agora o Bolsonaro já foi condenado, já é golpista, condenado, acabou, não tem mais o que falar sobre isso. Vamos conversar com o Trump agora as tarifas, como se não resolveu o problema. Não resolveu o problema não, meu amigo, não resolveu o problema não. Agora que o problema ficou sério, agora que a coisa vai pegar, né? Outras pessoas encaram o problema de outra forma. Por exemplo, o André Chalders, aqui tem um respeito grande por ele, um bom jornalista, esquerdista, tá? Mas um bom jornalista, falando aqui, ó, preso em 2018, o Lula transformou sua detenção em um ato cênico. O PT controlou a narrativa desde o momento zero, conseguiu anular a pena e voltar ao Planalto. Não esperem nada disso com o Bolsonaro. Não existirá campanha Bolsonaro livre e o mito ruma para a irrelevância, é a opinião aqui do pessoal do Metrópolis. Eu discordo. Na data vênia ao caro André Chalders, eu discordo dessa análise dele. Porque o problema que ele está colocando aqui faz sentido. O Lula tinha uma estrutura, o PT continuou tendo uma estrutura por trás do Lula, né? E essa estrutura continuou batalhando para brigar pela volta do Lula. Por mais que todo mundo tivesse certo da condenação do Lula, e realmente teve corrupção do Lula, ninguém duvida disso, né? É um caso óbvio de corrupção, né? Mas tinha uma estrutura ordenada ali que ficava batendo nesse negócio, com financiamento, com dinheiro e coisa e tal, né? E no final das contas, ele diz que para o Bolsonaro não tem isso, porque o PL até tem uma ligação com o Bolsonaro, mas não é uma ligação umbilical. Não tem uma estrutura por trás do Bolsonaro, não tem alguém para dar suporte, para continuar brigando pelo Bolsonaro nessa coisa toda. O Bolsonaro, uma vez preso, tem uma liderança nesse movimento, a tendência é que o movimento vai falir. Eu concordo com ele que não haverá uma campanha Bolsonaro livre, mas eu discordo que ele ruma para a irrelevância. Ao contrário, o problema do Bolsonaro é que a estrutura é diferente. Realmente, o PL não é uma estrutura do Bolsonaro. Ele até dá temporariamente uma estrutura ao Bolsonaro, mas não quer dizer que seja uma estrutura realmente forte, né? O que tem o Bolsonaro é o apoio popular. Isso sempre foi a verdade sobre o Bolsonaro, sempre foi de baixo para cima, né? A visão de que o Bolsonaro foi escolhido pelas pessoas justamente por ser uma pessoa fora do sistema. Então, essa ideia que eles estão de que agora vai acabar, agora Bolsonaro vai para a irrelevância, eles vão atacar agora o cara do PL, o Valdemar da Costa Neto, vão tentar destruir o PL, pode ter certeza que vão tentar destruir o PL agora, vão tentar destruir nós, youtubers, o pessoal que está falando aqui da direita e coisa e tal, esse é o caminho deles. Só que eu acho que eles não vão conseguir não. Por quê? Porque isso é a força do Bolsonaro, é um movimento de baixo para cima. É algo que a política brasileira não está acostumada com um movimento de cima para baixo. Sempre foi assim, sempre teve um líder e teve aquele movimentozinho todo ali, sempre teve financiamento, sempre teve essa preocupação toda. Ao contrário do Bolsonaro, o Bolsonaro pedia dinheiro, o pessoal dava dinheiro para ele. Não precisa de financiamento, não precisa de estrutura, não precisa de nada, né? E o Fernando Schuller fala muito bem aqui nessa coluna dele, ele não é bolsonarista não, tá? Mas ele está falando aqui, ó, o divórcio brasileiro aqui, ó. Para alguns é o trunfo da democracia, uma virada de página histórica, conseguimos derrotamos o bolsonarismo, finalmente. É o que o Globo está achando aqui, o Globo, os jornais, estão falando, não, acabou, derrotamos o bolsonarismo, não sei o que lá. E ele fala que isso, assim mesmo, com pontos de exclamação. Sempre achei graça a um certo triunfalismo. Ele nos faz pensar que vivemos num mundo sem contradição, o que por vezes é perigoso. Bolsonaro, por óbvio, tem lá seus pecados, deveria ter reconhecido a derrota, conduzido a traição, passada a faixa. Devia ter pedido a seus apoiadores para irem para casa antes daquele Natal. Dito isso, num país precisa abrir mão da regra do jogo para defender sua democracia. É aquilo que eu falo para vocês. O problema é que quando você começa a quebrar a regra do jogo para dizer que vai defender a democracia, a regra do jogo é a própria Constituição, é o próprio ordenamento jurídico. No que você quebra o devido processo legal para defender a democracia, você já matou a democracia. Porque a democracia é baseada no devido processo legal. Se você não tem o devido processo legal, você não tem democracia. Não adianta ter o resto, ter os outros requisitos. Mas tem eleição e não sei o que lá. Não interessa. Se você não tem o devido processo legal, você não tem democracia. Enfim, aqui ó. Ou seja, no momento que o Alexandre de Moraes começou a cortar caminho, a mexer coisas no devido processo legal para garantir que ia punir Bolsonaro, na visão aqui do pessoal do consultor jurídico, triunfar onde a República de Weimar fracassou, ele acabou, na verdade, destruindo a democracia. Ele virou o tirano, ele virou o ditador, né? E isso pela singela razão de que a preservação de regras e ritos republicanos faz parte da essência da própria democracia. Olha o que eu estou falando. Se você não tem devido processo legal, você não tem democracia. Tá? Então, quebrar as regras para defender a democracia é um contrassenso. No momento que você quebrou as regras, você acabou com a democracia, né? O que não passa uma estupidez sugerir que isso possa ser um estorvo em algum sentido. É exatamente nesse sentido que o voto do Fux no julgamento disse coisa simples. Se um partido vai à justiça eleitoral contestar o resultado da urnas, como o PL fez após a eleição, ele exerceu seu direito. Ele não brigou, não foi na rua, não fez violência, ele entrou na justiça. É direito de petição. Por que o Alexandre de Moraes puniu o PL por ter entrado com uma petição
no STF sobre o resultado das urnas. Qual é a lógica disso? O que tem por trás disso, né? Ele coloca muito bem aqui, não se trata de uma divergência entre esquerda e direita, mas no sentido de uma regra ou democracia republicana. Ou seja, se vale a pena quebrar as regras para, entre aspas, preservar a democracia, ou se não vale a pena quebrar as regras para preservar a democracia, que no momento que você quebrar as regras, você já quebrou a democracia. Já não estamos numa democracia, já deixou de ser democracia. Não tem esse negócio, né? O que eles estão querendo é manter o PT no poder. E o resultado dessa coisa é sempre o mesmo. Aconteceu na Venezuela, aconteceu na Rússia, aconteceu na China. O resultado disso é ditadores no poder e economia quebrando. É o que vai acontecer aqui no Brasil. Infelizmente, a verdade é essa. Ele fala mais coisas aqui, mas eu acho que é uma besteira seguir aqui. O ponto dele é muito claro, né? A divisão aqui não é entre esquerda e direita. A divisão aqui é entre quem acredita que ou a democracia ela é sólida e ela se mantém por si mesmo, ou então, no momento que alguém diz ser o herói da democracia, que vai salvar a democracia torcendo um pouquinho ali, já não temos mais democracia, já acabou a democracia no Brasil, né? É curioso que o pessoal aqui do Brasil 247 faz uma análise que vai quase nesse sentido. A sombra do mau juiz é pior que os frutos da árvore envenenada. Ele está criticando os juízes aqui, né? Eu concordo com o que ele está dizendo aqui. A sombra do Alexandre de Moraes é uma coisa que realmente piora todo o julgamento do Brasil. Só que a crítica dele aqui é o Fux, porque ele diz que a sombra do mau juiz, eles estão uma arara com o Fux. Por quê? Porque como o Fux mostrou aqui, ó, do ponto de vista jurídico, a argumentação do Fux no voto dele mostra exatamente por que não poderiam condenar Bolsonaro. Não há prova nenhuma de ligação com o Bolsonaro. As provas que existem que o Alexandre de Moraes mostrou, mas o Bolsonaro me xingou. E, meu amigo, isso não é prova de que ele tenha feito um ataque contra a democracia no Brasil. É uma prova que ele não gosta de você, né? E talvez seja uma prova de que você não deveria ser o juiz desse caso, porque se você está se sentindo ofendido por algo que o Bolsonaro disse, você não teria o requisito de ser uma pessoa isenta para julgar esse caso. E outra coisa, mas o cara que quebrou o relógio no Planalto estava com uma camisa do Bolsonaro. Ele não estava com uma camisa do Mauro Cid, nem camisa, ele estava com a camisa do Bolsonaro. Tá, e desde quando isso quer dizer que ele estava numa organização do Bolsonaro? Então quer dizer que se um ladrão veste a camisa do Flamengo e rouba uma loja, a culpa é do diretor do Flamengo. É isso, porque estava com a camisa do Flamengo, né? Então pronto, o cara automaticamente é parte da organização do Flamengo, né? Uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Então esse tipo de coisa aqui mostra duas coisas, né? Como é que eles esperam. Eles acham realmente, eles ainda estão com a ideia de que agora acabou a coisa, não vai ter mais e coisa e tal. E já estão partindo para o próximo ponto. Então, que agora o Moraes vai bater no Eduardo Bolsonaro. O Moraes vai ser mais difícil, tá? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Quero ver como é que você vai fazer. Eu acho que tá mais para ele bater em você nisso daí, tá? Mas vamos ver qual vai ser. O problema disso daqui é que eu acho que não vai ser bater no Eduardo Bolsonaro, vai ser bater em nós, youtubers que estamos aqui no Brasil, jornalistas e pessoas que estão fazendo canais aqui no Brasil. É isso que vai incomodar eles. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal está errado. Eles acham que condenar Bolsonaro vai gerar o consenso social de que o Bolsonaro é errado e acabou, não tem mais discussão. Não vai. Ao contrário, vai gerar mais revolta contra eles ainda. E aí, como é que eles vão reagir? É aquilo que eu falo para vocês, é a escalada autoritária. Sempre que o ditador é criticado, ele vai e aumenta a ditadura, aumenta a temperatura da ditadura, aumenta a repressão, né? Piora a situação para todo mundo, né? Por quê? Porque ele não admite crítica, ele é muito frágil, ele sabe que não tem um peso, uma argumentação, uma justificativa válida para fazer o que está fazendo, ele se sente fragilizado por qualquer crítica e acaba retornando em termos de autoritarismo. Prende todo mundo que falou isso, proíbe de se falar esse assunto, e esse tipo de coisa que não resolve nada, né? Então, o que vai acontecer é isso. E já tem gente percebendo, que o pessoal do Estadão já percebeu que aqui, que Bolsonaro é um cadáver insepulto, né? Por mais que o pessoal do Estadão esteja comemorando, Bolsonaro foi preso, mas eles sabem que não vai parar nada, né? Agora, de novo, eles acham que uma vez que Bolsonaro está preso, agora não vai ter por quê? Porque eles ainda estão enxergando a política brasileira como a estrutura top-down que eles estavam acostumados, a estrutura de cima para baixo que eles estavam acostumados. Não é assim que o bolsonarismo funciona, não é assim que a direita funciona no Brasil, é de baixo para cima. Eles estão enganados e vão quebrar a cara com esse negócio, né? Aqui, ó, ministro do STF afirma que não cabe anistia a Bolsonaro, mas a oposição vai insistir e o que prevê a lei. Como a gente já falou, sim, cabe anistia a Bolsonaro, não tem absolutamente nada na Constituição que impeça a anistia a Bolsonaro. Isso quer dizer que o STF vai negar a anistia? Não, isso só quer dizer que o STF pode fazer mais uma lambança, junto com essa lambança da condenação, para mostrar mais uma vez o quão partidário se tornou esse tribunal, né? A anistia é o caminho, vamos seguir por ela, mas pode ter certeza, esse jogo está só começando, ainda vem muita coisa por aí. Eles sabem que essa semana a gente vai chegar na voadeira. Sim, nós vamos chegar pegando pesado pela anistia. Nós já temos a maioria dos votos, o Hugo Mota já falou que quer pautar a anistia e não tem como fugir mais. Depois dessa condenação do Bolsonaro, a percepção do povo brasileiro é que isso é simplesmente a maior injustiça já feita. Então nós vamos sim avançar com a anistia. O governo ficou com medo. O governo ficou com medo e decidiu reagir.
E ele vai reagir, obviamente, como sempre, tentando comprar pessoas e ameaçando outras. Eu vou te explicar. Hoje você vai entender claramente por que eu tomei uma decisão que, na época que eu tomei minha equipe, quem anda comigo pensava assim, cara, você vai acabar isso, você está acabando com essa carreira política. Se você fizer isso, você nunca mais vai ser reeleito. Não faça isso. Mas eu não conseguia continuar fazendo, eu tive que parar. Eu sou o único deputado no Brasil hoje que não usa emenda. Eu teria direito a usar, acho que 40, 50 milhões por ano, distribuir dinheiro, pagar de Papai Noel com o seu dinheiro, tá? O seu dinheiro que é arrancado de você através de impostos e tributos, num país que tem o maior imposto do mundo. Eu poderia pegar esse dinheiro e sair por aí, distribuindo dinheiro aí no estado de Goiás para comprar voto, para fazer o que eu quisesse. Eu decidi não encostar nesse dinheiro. Sabe por quê? Porque eu tomei um nojo desse dinheiro tão grande. Esse aqui, ó, olha isso aqui. Governo Lula faz ofensiva contra a anistia e paga 3,2 bilhões em emendas. Olha o que ele vai fazer. Ele vai usar mais uma vez emenda para comprar deputado e senador. Como? O deputado destinar emenda, mas fica travado. Ele vai e libera, e a emenda desse deputado vai lá naquele vereador, naquele prefeito, ou para aquela entidade que ele quer, e aí o vereador usa, o deputado vai usar isso, obviamente, para ter voto e tal. Esta é a maior, principal, mais podre forma de manipulação do Congresso que existe.